Olá a todos. A aula de hoje aborda um assunto muito importante para os profissionais de computação ou de informática, que é a ética profissional. Nessa aula a gente vai tentar abordar rapidamente alguns tópicos que nós consideramos importantes para o conhecimento desse assunto. Os conceitos introdutórios, os ramos da ética, a ética na informática e a ética profissional. Vale lembrar que essa discussão da ética hoje em dia está muito presente na mídia por conta das novas tecnologias de informação e comunicação, por conta das novas descobertas científicas recentes. Então, é um assunto que vocês vão encontrar muito material na internet para uma leitura complementar e para aquele que se interessar sobre o assunto. Conceitos introdutórios. A ética, ela pode ser considerada, ela pode ser definida, né, como estudo filosófico da moral e das regras de conduta, né? Assim que se inicia, né, a questão da ética. E isso vem, de alguma forma, sofrendo, esse estudo, ele vem sofrendo um impacto durante a nossa história. A história tanto do mundo ocidental como oriental. E no mundo de hoje, né, o mundo da revolução da informação, onde nós somos impactados pelas novas tecnologias de informação e comunicação, né, a questão da ética, ela interessa não só ao profissional de informática, ao profissional de computação, mas interessa a profissionais de outras áreas, ou o usuário comum, né? Como eu já falei, a ética hoje ela está sendo discutida dentro da sociedade em vários momentos. Para nós, especificamente, enquanto profissionais ou futuros profissionais de computação e informática, a ética da informática vai ter um impacto em algumas relações que a gente estabelece com o usuário, com colegas. E isso a gente vai ver durante a aula. A ética da informática ela é considerada como um ramo da ética, né? Um ramo que estuda exatamente as questões relativas à informática, à interação do profissional com a sociedade e o uso das tecnologias de informação. Esse é o ponto crucial para nós. Ramos da ética. Nós vamos ver aqui três ramos importantes da ética. O primeiro ramo é a metaética, que é o estudo dos conceitos e informações éticas como bem e mal, verdadeiro e falso, belo e feio, né? Onde se estuda os princípios éticos, sua origem e significado, né? A metaética discute se os princípios éticos, né, são invenções sociais, ou seja, depende da sociedade que você vive, depende do contexto em que você está, ou são verdades universais, ou seja, existe uma ética para todos que vivem no planeta Terra, né? E esses princípios transcendem, então, a humanidade. Esse é o estudo que é feito dentro da metaética. Existe um outro ramo da ética, que é a ética normativa, que está, vamos dizer assim, meio caminho entre a metaética e a ética aplicada, que é o terceiro ramo que nós vamos estudar com mais profundidade. A ética normativa, ela vai tentar alcançar padrões morais, né, que guiem o nosso modo de agir no mundo, né? A ética normativa, ela de alguma forma vai tentar estabelecer algumas regras para a nossa conduta, alguns valores para nós. Então, dentro da ética, desse ramo da ética, nós temos a teoria da conduta, que estuda o certo, o errado, quais são os seus deveres, né, e quais são os seus direitos, né? Propõe códigos morais, regras de comportamento e regras de atuação. De certa forma, quando nós formos ver a ética aplicada, né, há uma apropriação de alguns princípios, alguns códigos que estão dentro da teoria da conduta e também da teoria dos valores, que faz uma classificação e uma valoração, né, dos comportamentos. Então, vamos dizer assim, esse ramo da ética ele serve de embasamento para a ética aplicada, ou seja, a ética normativa, ela de certa forma, ela embasa sobre alguns aspectos, algumas premissas que são colocadas, a ética aplicada.
A ética aplicada, ou também chamada de ética casuística, né? Ela tenta aplicar os princípios éticos às questões específicas e controversas. E hoje em dia, no mundo atual, no mundo que a gente vive, o que sobra são questões controversas, questões de conduta. Isso a gente está vendo não só no Brasil, mas fora do Brasil também, no mundo inteiro, né? Tem questões que são muito discutidas hoje dentro da sociedade e questões que sempre foram muito discutidas na sociedade. Por exemplo, aqui na transparência, a questão do aborto e a questão da eutanásia. São questões que estão sempre sendo veiculadas e discutidas sobre a validade, a ética desses procedimentos, né? E aí se postula, se coloca, será a realização de um aborto moralmente correta por algum caso? Quer dizer, existe algum tipo de situação em que você pode ser a favor do aborto sem ferir a ética? Ou você ser contrário ao aborto, você está ferindo uma outra situação ética? Quer dizer, essas discussões são discussões já que eu diria praticamente seculares, né, que vêm sendo discutidas. E tem outras discussões hoje em dia, né, que são mais recentes, como a questão da clonagem, né, a clonagem de seres humanos, você trabalhar com embriões in vitro. Você tem uma coleção de situações que vem sendo discutida e que, de certa forma, a opinião que é adotada, ela é em cima de uma ética aplicada, de uma questão casuística, né? Isso é o que nos preocupa. E, esquecendo um pouco a área de saúde e pensando do ponto de vista de informática, né, você tem também situações onde você tem que refletir se a adoção de um procedimento que você está fazendo dentro de uma aplicação, dentro de uma empresa, né, envolve segurança ou um procedimento invasivo, o que é ético, né, e o que é suportável e o que não é suportável. Esse tipo de reflexão é que a gente espera que você faça quando você estiver atuando profissionalmente e, preferencialmente, fazendo a leitura de textos complementares. Bom, e a ética na informática, né? Quando surge? Quer dizer, quando surge essa preocupação, né, com a ética dentro da informática, da computação, para o profissional de informática e de computação? O que a gente tem historicamente é que essa preocupação surge nos anos 40, né? Ou seja, ainda durante a Segunda Guerra Mundial e no final da Segunda Guerra Mundial, o primeiro estudo que se tem notícia sobre a ética, vamos dizer assim, computacional, foi feita por um professor do MIT, Norbert Wiener, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Wiener trabalhava em alguns projetos ligados à área militar, dentro da situação da Segunda Grande Guerra Mundial, né? E possuía algumas dúvidas, e nas reflexões que ele fez, ele buscou, né, junto com colegas, a discussão e lançou a famosa palavra cibernética, né? Onde ele colocava esse espaço relativo à informação, o fato de você trabalhar com a informação. O conceito da cibernética, quando combinado com os computadores digitais que começaram a ser criados nessa época, mais em décadas subsequentes, conduziram o Verne a aprofundar essas introspecções, essas reflexões sobre a ética computacional. Mais adiante, ainda nos anos 50, é o que se considera a gênese da ética da informática. E ele publica, em 1948,
um livro que se intitula Cibernética ou Controle e Comunicação no Homem, no Animal e nas Máquinas. Essa publicação, na verdade, é um resumo de toda a sua experiência dentro de diversos projetos na área militar durante a Segunda Guerra. É interessante que essa preocupação do Norbert Wiener, ela se dá num momento exatamente onde estão sendo construídos os primeiros computadores que são disponibilizados para os governos, né, onde ainda não há um uso corporativo. Então, essas coisas acontecem em paralelo, né, e mostram que, da mesma forma como estava nascendo nessa época o computador, vamos dizer assim, o computador estava começando a acontecer como um ferramental para uso até corporativo, surge também a preocupação com o uso dessa máquina. Quer dizer, as coisas não estão soltas, quer dizer, elas acontecem num tempo próprio e, de certa forma, vão num momento de paralelo, mas para uma convergência. Ainda no final dos anos 50, outro livro é publicado sobre ética computacional, onde são abordadas com mais profundidade questões como a finalidade da vida humana, princípios de justiça, a ética aplicada e discussões sobre questões fundamentais da ética da informática e exemplos chaves da ética informática. Quer dizer, nesses dois livros, o Norbert tenta esgotar e trabalhar essas questões que começavam a preocupar principalmente os cientistas que estavam trabalhando nessa área. Por tudo isso, se estabelece que a gênese da ética aplicada à informática ou da ética computacional, ela surge exatamente nos anos 50. Né? E o Wiener, ele é considerado o fundador da ética, ou seja, na verdade, ele é o primeiro pensador, o primeiro cientista a tentar organizar essas preocupações que existiam na época de forma sistemática nesses dois livros que ele publica. Esse assunto, ele evolui, né, muito pouco para o mundo em geral, né, na década de 60. Na verdade, você tem muito mais os cientistas fazendo reflexões sobre a questão do que propriamente publicações de novos livros que envolvam esse assunto. Por outro lado, esse trabalho, esse diálogo que esse cientista travou com outros, fez com que essa matéria começasse a ser discutida em vários centros de pesquisa e desenvolvimento. A gente evolui para os anos 60 e aí nós temos um cientista importante, que é Don Parker, que começa a analisar a questão comportamental, ou seja, comportamentos não éticos e ilegais por profissionais de informática. Aí você passa na década de 60, quer dizer, uma visão do Don Parker um pouquinho diferente do Norbert Wiener. Quer dizer, o Don Parker passa a analisar a questão comportamental, quer dizer, de fato, na prática, como é o comportamento do profissional de informática. Ele não analisa tanto as questões teóricas, reflexivas, com relação de uma ética aplicada, tendo em vista esse novo ferramental todo que a computação fornece ao homem. E ele afirmava, como está aqui no slide, né, parecia que quando as pessoas entravam num centro de computação, um centro de processamento de dados, deixavam a sua ética à porta. Então, o Don Parker passa a analisar o comportamento do profissional de informática de computação. E ele recolhe vários exemplos e várias situações, problemas,
tá? E ele discute essas situações, problemas, dentro do foco da ética. Alguns dos assuntos analisados por Don Parker, se a gente lê o slide que está sendo projetado, a gente até acha que nós não estamos nos anos 60, que nós estamos nos anos 90. Porque o que o Parker analisou foram assaltos a bancos com a ajuda de computadores e outros crimes, né? E esse tipo de crime cada vez mais é comum, né? Não só agora com a questão do computador, mas com o advento da internet, né? Ou seja, o mesmo comportamento ele acontece em 60 quando nós não tínhamos ainda a internet. Por conta desse trabalho comportamental, de estudo de situações de problemas, a Association for Computing Machinery convidou o Don Parker para estabelecer um código de ética, um código de conduta, né, para os seus membros, ou seja, os profissionais de informática que faziam parte dessa associação. Em 1973, quer dizer, tempos depois, finalmente é publicada as regras para uma conduta dentro da área de processamento da informação, ou seja, de informática ou de ciência da computação, né? E a partir daí, esse código ele é usado e, enfim, pesquisado durante os anos que se sucedem. A partir da década próxima, que vai ser falado pelo professor Henrique, é que nós temos a informática já crescendo dentro de uma perspectiva de rede de computadores, enfim, vocês vão ver com o professor Henrique que a partir da década de 70, né, que está mais próximo de nós, de vocês e de nós professores, é que a questão da ética para a informática ela começa a ficar mais aguda. Okay? Até então, até a década de 70, era uma questão mais reflexiva, ou então era o início do estudo de comportamentos de profissionais e discutindo se esse comportamento era ético ou não. Ok? Bem, então entramos nos anos 70, como disse o professor Luiz Walter, são anos em que os problemas associados às tecnologias da informação, a informática, vão começar a se proliferar, até porque a própria informática vai começar a se tornar mais presente no cotidiano nos anos 70 das corporações, a partir dos anos 80, dentro da casa das pessoas com a vinda do microcomputador. O slide começa citando um personagem aqui, que é o Joseph Weizenbaum, do MIT, do Massachusetts Institute of Technology. Joseph Weizenbaum é um daqueles cientistas, pesquisadores ligados ao desenvolvimento da inteligência artificial. A própria ideia de uma inteligência que não seja humana já mobiliza ao fundo uma questão ética. E é isso que mais ou menos nós vamos começar a seguir ao longo desses anos 70. Ele cria um programa de computador, que é o ELISA, que simulava uma conversa de um paciente com um psiquiatra. Na verdade, o Joseph Weizenbaum já vinha, como se diz no popular, na cola, no vácuo, da proposta do Alan Turing, que é um pioneiro da computação, que já dizia por volta dos anos 40, ele propôs um teste, você poria numa sala um computador, numa outra sala uma pessoa, numa terceira sala uma pessoa dialogando com esses dois seres, com essas duas entidades. E ele dizia que chegaria um momento em que a computação avançaria a tal ponto que seria possível esse humano dialogando com uma máquina e dialogando com um humano fosse capaz de distinguir quem seria a máquina e quem seria o humano. Então,
dentro desse projeto, né, de construção de uma inteligência artificial, que é um termo cunhado mais ou menos em 1956 nos Estados Unidos, você começa a ter essa equiparação entre homens e máquinas. E, evidentemente, a reação foi imediata. Como está aí anotado no slide, por muito simples que o tal programa possa parecer, suscitou reações inflamadas. E houve mesmo psiquiatras que o acusaram de fazer com que, em pouco tempo, a psiquiatria fosse praticada automaticamente por uma máquina. Aliás, vocês podem encontrar na internet os sites em que você dialoga com uma máquina e ela sustenta um diálogo como se fosse um humano. É bastante divertido. Eu não tenho aqui de cabeça o endereço para oferecer a vocês, mas eu acho que se vocês botarem Elisa com Z, vocês vão chegar de alguma forma num site desses. É claro que a primeira reação foi dura, mas hoje a gente já está acostumado com as ideias dos sistemas especialistas, dos sistemas que dão suporte à decisão, e inclusive suporte a diagnósticos médicos, e são sistemas que são estudados e pesquisados até como uma possibilidade de levar o atendimento médico a lugares e regiões, um atendimento médico de qualidade a lugares e regiões onde esse atendimento é precário ou tem carência de recursos humanos. Então, seriam recursos humanos assistidos por computador, buscando uma medicina de melhor qualidade. Mas isso é uma coisa de 2007, né? Nós estamos falando aqui do início dos anos 70. O Joseph Weizenbaum, em escritos posteriores, ele, continuando no que eu já havia comentado no slide anterior, ele começa a ver essa tendência crescente em ver os seres humanos como processadores de informação. E é essa a base que ele usa para equiparar homens e máquinas. Na verdade, também o Weizenbaum aqui está na cola do Wiener, lá a quem o professor Luiz Walter fez a referência, que era a ideia de tentar entender homens e máquinas nos mesmos termos. Essa é a ideia quase que fundamental da cibernética e é uma ideia quase que fundadora do campo da computação. Nos anos 70, então, a gente tem um outro nome que surge em cena, que é o de Walter Mahner, ou Mahner. Ele introduz o termo Computer Ethics, quer dizer, a ética computacional, ou ética de informática, que seria a melhor tradução, que está aqui no slide, para justamente se referir aos problemas éticos que são criados, agravados ou transformados pela tecnologia da informação, pela informática. E ele começou a desenvolver vários cursos relacionados com este tema. Em 76, quando um pouco da história desse Walter Mahner, em 76, enquanto ele lecionava ética na medicina, ele reparou que frequentemente que a informática ela estava envolvida com casos de ética médica. Então, você tinha várias considerações éticas levantadas em relação à informática. E foi aí que ele se convenceu da necessidade de ter que desenvolver uma ética informática. Seria um daqueles casos da ética aplicada, a qual o professor Luiz Walter se referiu logo nos primeiros slides dessa aula, justamente para estudar os problemas éticos decorrentes, agravados, transformados ou criados pela informática. Então, começa a predominar o pensamento de que a integração dos computadores, da informática na sociedade, é transformadora da sociedade. Vejam só que aqui, ao fundo, há uma outra questão ética, que é se a ciência e a tecnologia são neutras ou se elas são conformadoras e conformadas nas suas relações com a sociedade, com questões econômicas, com questões políticas. Vejam bem,
nem todo tema pode ser pesquisado, nem todo tema de pesquisa é amplamente financiado. Você pode pensar por esse viés, quer dizer, você vai ter uma corrente que vai defender a ideia de que a ciência é neutra, mas você tem, modernamente, você tem uma série de pensadores que já colocam isso em questão. Tem um historiador da tecnologia norte-americano, Melvin Kansberg, ele faz uma provocação muito interessante a respeito. Ele diz: a tecnologia não é boa, nem é má e nem é neutra. Agora, vejam só, a discussão ética, esse é um terreno muito pantanoso e estamos aqui, eu e o professor Luiz Walter, tentando atravessar essa aula, assim, num equilíbrio muito delicado, porque é muito difícil a gente tratar de temas tão profundos, temas que mobilizam tantos debates e tão controversos, numa única aula. Nós estamos aqui apenas traçando um voo panorâmico, muito panorâmico, sobre uma série de discussões éticas e questões éticas. É isso que é bom deixar claro para vocês aí, no sentido de que essa aula aqui precisaria de muito mais complementos, talvez mereceria um curso à parte. Bem, voltando então aqui ao nosso slide, aqui, por exemplo, no segundo tópico, uma indicação clara da transformação na sociedade que acontece por conta da introdução de novas tecnologias de informação e comunicação. Os trabalhadores terão de se ajustar a alterações radicais do seu trabalho, especialmente no aspecto funcional. Por exemplo, a gente pode para falar de um caso brasileiro, se você pegar a região do ABC paulista, onde se fundou uma indústria automobilística nos anos 50, quando as tecnologias da informação entram no ABC paulista, você perde metade dos postos de trabalho e dobra a produtividade. Olha o tamanho do problema que foi criado na medida em que se adotou a tecnologia de informação na automação das linhas de produção automobilísticas no ABC paulista. Isso é um claro exemplo. Temos um claro exemplo no Rio de Janeiro, se a gente pensar, por exemplo, que há tecnologia para não haver mais o cobrador. Então, é só pensar no desemprego de uma categoria, na extinção de uma categoria, né, que é a categoria dos cobradores de ônibus. Ou você pode pensar que a tecnologia é suficiente para você não ter mais o frentista do posto de gasolina. A bomba de gasolina pode ser perfeitamente automatizada, como de fato é nos países onde a mão de obra é muito mais cara do que a nossa, e você acabaria com uma categoria profissional que é do frentista. Outra citação aqui: serão necessárias intervenções legislativas definindo leis para novas áreas. Por exemplo, uma lei de crimes de informática, que está sendo debatida no Congresso Nacional desde 1996, que até hoje não conseguiu chegar-se a um consenso em instituir no Brasil uma lei de crimes de informática. Mas é uma legislação nova que tem que ser criada e que atende a uma realidade que é de 20 anos para cá, 10 anos para cá. A atividade econômica alterar-se-á. Você pode, por exemplo, o comércio eletrônico é uma evidência clara de uma atividade econômica que se altera. O banco eletrônico é claramente uma alteração de uma... Se você hoje entra numa agência bancária, você vai ver que as pessoas fazem fila para dialogar com um terminal bancário. Você não tem mais o bancário do outro lado do caixa, você tem uma máquina te atendendo. Sociólogos e psicólogos terão de interpretar essas novas realidades, filósofos terão de redefinir velhos princípios e criar novas regras. É uma nova ordem que vai se constituindo, essa nova ordem demanda novos saberes, novos princípios, novos valores, novas éticas. Chegamos aos anos 80, novamente
reitero, nós estamos fazendo aqui um voo extraordinariamente panorâmico. Estamos olhando essa realidade muito de cima, muito superficialmente e muito rapidamente. No início dos anos 80, o nome ética informática ficou estabelecido e outros estudiosos começaram por desenvolver esse novo campo da ética aplicada. E aí começou a discussão pública mais aberta sobre as consequências éticas das tecnologias da informação, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. Eu diria que elas começam basicamente questionando a constituição desses imensos bancos de dados com informações pessoais e até que ponto isso não seria uma invasão de privacidade ou uma ameaça à democracia ou a possibilidade de reforçar um controle autoritário sobre a vida dos cidadãos. Começa uma série de questionamentos por volta dos anos 80 nesse sentido. Quer dizer, se essa ideia do sorria, você está sendo filmado, ou sorria, você está sendo controlado, ela começa a tomar corpo na medida que você tem grandes bases de dados com informações sobre cada cidadão, disponíveis a um toque um toque de tecla. Surgem questões, como já falei, relacionadas aos novos crimes praticados ou permitidos pela informática, tais como a invasão de privacidade por via das bases de dados, acabei de falar isso, os ataques à propriedade intelectual, evidenciados por grandes discussões judiciais, e aí estamos aqui nos referindo ao que popularmente se chama de pirataria. Por exemplo, vocês terem uma ideia de como essas coisas vão mudando. Por exemplo, um crime de difamação. Quer dizer, uma coisa está prevista no nosso Código Penal. Então, você xinga alguém, você comete um xingamento grave, e você tem lá uma roda de 5, 6, 10 pessoas que ouviram aquilo, você está em curso no crime de difamação. Hoje, se você quiser falar mal de alguém, você tem a possibilidade de falar mal dessa pessoa, de difamá-la para centenas de pessoas, para milhares de pessoas, quiçá para milhões de pessoas. Você tem um instrumento como a internet pronto para divulgar tudo aquilo que você tem a dizer a respeito de alguém. E você pode ter algo muito negativo e injurioso a dizer a respeito de alguém. Então, o crime de difamação muda de figura na medida em que você tem um instrumento de difamação que é capaz de rapidamente, instantaneamente, divulgar uma informação para muitas pessoas, uma informação difamatória sobre uma outra pessoa. Em 85, James Moore, do Dartmouth College, ele publicou um artigo que teve grande influência no meio acadêmico e profissional. Esse artigo tem um título What is Computer Ethics? O que é a ética na informática? Vocês podem achá-lo na internet. Em um número da revista Metafilosofia, subordinado esse tema Computer and Ethics. Quer dizer, você já começa a ter, inclusive, a própria formação da disciplina Computador e Ética dentro dos currículos das universidades. Nos anos 90, nos anos quando a internet aí sim entra de vez, né, na nossa vida, se assiste, ao mesmo tempo que se consolida essa presença que se chama ubíqua, quer dizer, essa presença maciça da computação em todos os nossos aspectos da vida cotidiana. Ela está presente no marcador de gasolina do carro, ela está presente no telefone, no celular, na geladeira. Você dá um passo, você esbarra em alguma tecnologia da informação. Então, ao mesmo tempo que você consolida a presença da informática na vida cotidiana, em tudo que diz respeito à vida cotidiana, você também começa a consolidar a ética na informática como uma questão candente, como uma questão importante e como uma disciplina, inclusive, integrada aos programas curriculares. Você, então, começa a ter pontos de vista em embate, você começa a ter as controvérsias estabelecidas, um primeiro ponto de vista,
mostrando a informática como uma revolução ética, e aí mostrando que os seres humanos procurem reexaminar as fundações da ética e também da vida humana. Então, por exemplo, se a gente voltar lá à história do Weizenbaum, equiparando homens e máquinas, a gente já tem hoje pensadores que falam não mais de uma condição humana, mas de uma condição pós-humana. O que seria essa condição pós-humana? Seria a condição em que este homem, que não é mais um homem moderno, mas é um homem pós-moderno, vive na sua interação intensa com as tecnologias. É o que a gente vê, marca-passo, cirurgia que coloca uma prótese, a córnea que é trocada e aí recupera a visão de pessoas que em princípio não teriam como recuperá-la. Então você tem uma imbricação de tecnologia, de máquinas, de coisas e homens e humanos que parece apontar para uma outra condição e, portanto, para um outro valor e, portanto, para uma outra ética. E é mais ou menos o que está sintetizado aqui neste quesito aqui deste slide. Outro ponto de vista mais conservador, quer dizer, é reiterar a velha condição humana que a gente conhece, que na verdade também, se você for pensar em termos do Ocidente, ela nem é tão velha assim, é uma condição humana que tem a ver com, a gente pode talvez remontar ao Renascimento, ou vir atrás um pouco na tradição política do Iluminismo, da fundação do sujeito do liberalismo burguês. Bom, isso é uma história complicada, novamente temos que voltar ao nosso sobrevoo panorâmico, para dizer que há correntes que dizem, bom, essas bases éticas devem continuar inalteradas, os valores mais fundamentais não são influenciados ou interferidos por essa ou aquela tecnologia, são valores do ser humano, da humanidade e que valem além do tempo e além dos lugares. Como disse o professor Luiz Walter no começo da aula, valem para todos os habitantes do planeta Terra. Há quem defenda esse ponto de vista. Os problemas da ética informática são os mesmos que as antigas questões éticas, mas com uma nova roupagem, com um novo formato. Enfim, é a controvérsia que está aí colocada, que está aí aberta, nós só estamos apontando de uma forma muito ligeira. O desenvolvimento de sistemas informáticos ou projetos de software implica um conjunto de responsabilidades perante várias etapas. Aqui nós estamos começando, então, a dar mais um passo em direção à ética profissional, em direção à ética entendida como um código de ética para o exercício da profissão. Então, nós estamos, vamos dizer assim, o voo torna-se um pouquinho menos panorâmico, se aproxima um pouco mais da terra ou do dia a dia de um profissional de informática. E aqui, então, se começa a pensar o produto de informática, quer dizer, que é aquilo que o profissional de informática produz, o produto ou o serviço de informática. E aqui são algumas recomendações que, em princípio, estariam embasando um código de ética desse profissional, que são: a qualidade do produto deve ser avaliada várias vezes durante o desenvolvimento, de maneira a diminuir os riscos e obter um produto final com qualidade. Você tem que zelar para entregar um produto ou um serviço de qualidade ao seu cliente, aquele que contrata os seus serviços. A elaboração de um projeto de software tem algumas restrições, tais como a plataforma computacional e a sua parte legal, pelo que o cliente deve ser informado de todas as opções tomadas, né? Então, você tem que imaginar que uma coisa é desenvolver um sistema baseado em software livre ou software de código aberto. Então, as restrições legais são de natureza diferente quando você desenvolve a partir de um software proprietário. São outras restrições de outra ordem.
Uma preocupação importante a ter em conta pelos profissionais de informática é a integridade e originalidade da aplicação desenvolvida e condenar qualquer forma de plágio. Quer dizer, é um valor básico de um código de ética. Você não pode copiar sem a devida pactuação, sem o devido acordo com aquele a quem você copia. O relacionamento entre os vários, aí aqui a gente vai ver um pouco do próprio sentido ético da equipe que produz que trabalha junto para desenvolver um produto ou um serviço. Você tem um relacionamento entre os vários elementos da equipe de desenvolvimento, também é objeto de tratamento ético. A própria equipe de desenvolvimento pode definir um conjunto de normas a adotar no desenvolvimento de um determinado projeto. E aí se evita, se a equipe constitui as suas normas, você evita que alguns participem menos e outros fiquem sobrecarregados. Evita esse mau entendimento entre gerente do projeto, engenheiro de software, outros membros da equipe de desenvolvimento e, por conseguinte, na medida que você tem uma equipe de trabalho mal articulada, você passa a ter inconsistência ou imperfeição do sistema. A gente vai, ainda continuando nos anos 90, e aí já resumindo essas questões que têm a ver com um código de ética do exercício da profissão, o desenvolvedor ele compromete-se com os colegas, com os seus superiores e com o seu cliente a ter como única prioridade o sucesso do projeto, colaborando da melhor maneira para tal feito. E isso porque, apesar de haver vários esforços no sentido de tornar o que se chama o software componentizado, quer dizer, o software ter componentes já pré-fabricados, ainda ele não é propriamente uma montagem de partes pré-fabricadas. Ele ainda, a produção de software, estamos falando especificamente de software, ele vai demandar um esforço de equipe. E é importante que haja uma conduta compatível, haja uma conduta cooperativa para que essa equipe possa desenvolver um produto ou um serviço de qualidade. É claro, e aqui ainda especificando mais um pouco ainda, o desenvolvimento de software ele não é apenas escrever código, você tem que ter uma documentação específica, você tem que entregar alguma coisa que possa ser mantida, que possa ser corrigida, que possa ser compreendida por outros profissionais. É importante a documentação, são importantes os manuais. E é claro que é uma área relativamente nova, então esses códigos de conduta profissional, eles não estão suficientemente consolidados. É necessário que eles evoluam na medida em que evolui a tecnologia, na medida em que evolui também as imbricações, as relações entre essas tecnologias e a sociedade. É interessante, quer dizer, eu acho que estamos chegando aqui basicamente ao final da aula. A gente pode fazer um resumo aqui, que atualmente os principais aspectos a ter em conta pelos engenheiros de software e principais profissionais abrangidos pelo Código de Ética e Deontologia Profissional, quer dizer, os deveres profissionais são acesso não autorizado a recursos computacionais, quer dizer, direitos de propriedade de software, respeitar os direitos de propriedade, garantir que não haja acesso não autorizado, garantir a confidencialidade e a privacidade dos dados, garantir que não haja software que dê suporte a atividades ou atitudes ou a textos ou a manifestações preconceituosas, garantir que o software não cause riscos ao meio ambiente ou ao bem-estar humano, que não haja riscos críticos em relação à segurança. A responsabilidade, a regulamentação profissional tem que fazer parte aí da agenda de questões do profissional informático. Claro que isso aí não é só do profissional informático, mas de todos os demais profissionais de todas as áreas.
Por exemplo, e aí só tentando exemplificar, a confidencialidade, ela existe na área médica, existe no jornalismo. Quer dizer, o jornalismo a gente está cansado de saber, uma fonte que dá uma informação e diz, olha, em off, quer dizer, o repórter que obtém aquela fonte não pode revelar quem foi que disse. Faz parte da prática jornalística, faz parte da ética profissional do jornalista. Ele não pode dizer quem lhe deu a informação. Mesma coisa o médico, ele não pode revelar a ficha do seu paciente. Na área da computação, por exemplo, a questão da confidencialidade, ela existe na medida em que o profissional de informática e o trabalho de informática tem que garantir que os dados de uma base de dados não possam ser acessáveis por quem não tem o direito de acessá-los ou por quem não deve acessá-los. A responsabilidade pela confidencialidade dos dados, ela é, claro, diferente. Para o médico tem um peso, para o analista de sistemas tem outro, e para a vizinha, por exemplo, de um paciente. O paciente foi internado, então tem dados que estão disponíveis num sistema computacional. Óbvio que a vizinha tem uma obrigação em relação à confidencialidade daquela pessoa, o analista tem uma outra obrigação certamente maior e certamente mais formalizada, mais pautada em cima de um código de ética. O médico, por exemplo, aí explorando esse exemplo, o médico ele só comenta o caso com os familiares mais próximos do paciente. A vizinha fala com quem quiser. O analista de sistemas não tem que falar com ninguém, absolutamente ninguém. E é claro que talvez o analista tenha que comentar com o superior, tenha que se relacionar com um profissional que, por exemplo, é um desenvolvedor daquela base de dados, mas aí, ao fazê-lo, aquele com quem esse analista tem que compartilhar aquela informação também está obrigado à confidencialidade. Estamos chegando ao final dessa aula. A aula, a gente, como eu disse, a gente tentou fazer esse voo panorâmico sobre as questões éticas. Viemos desde a ética no sentido mais filosófico até a ética entendida como um código de conduta do profissional. Na próxima aula, a gente vai falar sobre meio ambiente. Então, até lá. Obrigado.